Hi everyone, my name is Yandra and today I'm gonna learn about present perfect, ok? Então hoje nós vamos aprender sobre o present perfect, presente perfeito. O que vale lembrar de início sobre este tempo verbal? Já não é aconselhado a gente fazer comparar a língua com a nossa língua materna. Toda vez que você vai aprender uma língua, não compare com a sua língua materna. Não é legal fazer isso. E principalmente no inglês e nesta matéria aqui, não comparem. Não procurem comparar com o português. Por quê? Porque este é um tempo verbal que não existe no português. Ele não existe, tá? E o que é o present perfect? De uma maneira para vocês entenderem melhor, ele serve para as ações que começaram no passado e se prolongam até o presente. Então, até o presente momento, essa ação ela continua, ok? Então, mais uma vez, é uma ação, quer dizer, são ações que começam no passado e acontecem até agora, tá? Tudo bem? Vamos lá, então. Abram o livro na página 24, e vamos ler não tem um diálogo aqui ainda, então vamos focar na construção da frase. Então, página 24, and look at the picture or the phrase. I've worked in a school program. Então, eu trabalhei numa escola. E como que a gente olha essa frase? Como que a gente vai interpretá-la para a construção? Para como a gente vai construí-la? Então, nós temos a frase que eu venho trabalhada num programa de escola. I've worked in a school program. Então, nós temos aqui. A primeira setinha que nós temos aqui é do sujeito. O sujeito, quando nós formos afirmar, então, a primeira base da nossa formulinha é o sujeito. Sujeito, a pessoa, tanto faz. Mas esse apóstrofo e o V e o E é o verbo have. Have. É o have or o has. Quando é o have e quando é o has, teacher? O has é pro he, she and it. E o resto é para os nossos outros sujeitos. Tudo bem? Ok. Então, é o sujeito, mais o have or o has, mais o verbo no particípio passado. Quem que é o verbo? O verbo é uma ação. Tudo bem? E o resto é o complemento. Então, I é o sujeito, have or has é o nosso auxiliar, e o worked é o nosso verbo no particípio passado, e o resto é tudo complemento. Outra coisa que pode acontecer é que quando eu aprendi, quando eu estava aprendendo, foi a minha dúvida também. Mas, teacher, e se quando uma frase tiver dois verbos? Um exemplo, deixa eu ver um exemplo aqui. Numa pergunta, in a question, for example, have they ever needed to work? Nessa frase tem dois verbos, que é o verbo need e o verbo work. O primeiro verbo, ele vai ser, quando nós tivermos a frase, o primeiro verbo, ele vai entrar sim no particípio passado. Depois ele entra como um complemento. Então, ele vai virar na sua forma normal, que é o verbo to be. Vai levar o to na frente. Ele vai ficar no verbo infinitivo. War, vai terminar em are, entendeu? Então, have they ever needed to work? Eles já precisaram trabalhar alguma vez? Alguma vez eles já precisaram trabalhar? Entendeu? Alguma vez eles já precisaram trabalhar? Entendeu? Caso vocês tenham essa dúvida. Então, tem uma frase que tem dois verbos. O primeiro vai entrar em particípio passado. O segundo verbo volta à sua forma no verbo to be, que termina em ar. Leva o to na frente.
to work, to read, to study, ok? Mas o primeiro verbo sempre vai entrar no particípio passado, tudo bem? Então, essa frase aqui é afirmativa. E, teacher, para mim colocá-la na negativa. A fórmula da negativa anotem aí, tudo bem que vai aparecer mais pra frente, mas é melhor agora, é interessante a gente ficar sabendo agora. A forma negativa para se falar vai ser, é bem parecida, é o sujeito ou a pessoa, mais o haven't or hasn't. Quem que é o haven't e o hasn't? Haven't é o have mais o not, e o hasn't é o has mais o not. Depois mais o verbo no particípio passado ainda, mais o complemento da frase. An example. Falando uma negativa. She hasn't finished her book. She hasn't finished the book. Or, you haven't finished the book. Deu pra entender? A primeira frase de exemplo que eu falei foi She hasn't finished the book. Então, ela não terminou algum livro, ela não terminou o livro. E o segundo exemplo que eu dei foi You haven't finished the book. Então, você ainda não terminou o livro, ok? Você ainda não, então você veio lendo e ainda não terminou. Então, é isso. Agora vamos anotar se fosse alguma interrogativa. Como que ficaria a fórmula da frase numa interrogativa? É o have or o has, mais a pessoa. Lembra que sempre troca? Sempre troca quando for na pergunta. Então, é o have or o has, mais a pessoa, o sujeito, né? Tanto faz. Mais o verbo no particípio passado, mais o complemento de frase. Vamos ver 2 exemplos? Has she finished the book? Ela terminou o livro? Have we finished the book? Nós terminamos o livro? Tudo bem? Antes de nós voltarmos para o livro, deixa eu só falar uma coisinha que é interessante a gente saber. Keywords. O que são as keywords? É as palavras-chave que fica bem legal, que é o certo nós usarmos com esse tempo verbal. Quem são essas keywords? É o ever. O que significa ever? O ever, numa question, significa alguma vez na sua vida? Então, vou dar um exemplo aqui. Have you ever drink alcohol? Você já bebeu algo alguma vez? Aí, para responder, como que eu responderia essa question, né? Have you ever drink alcohol? Yes, I have. I love wine. Or, I love beer. É um complemento, entendeu? Então, yes, I have. Yes, eu já. I love wine. Or, I love beer. Eu amo cerveja. Eu amo vinho. Or, no, I haven't. I'm a Protestant. What is this? I'm Protestant, para quem não sabe, sou crente, ok? Então, não, eu não. Eu sou crente, ok? Outra keyword que poderia ser recently or lately. Então, é recentemente ou ultimamente. Ela é mais usada na afirmativa e na negativa. Então, ficaria... Vamos ver numa afirmativa ou numa negativa. I have exercised a bit recently. Eu me exercitei um pouco ultimamente. Ok? I have exercised a bit recently. Or, numa negativa, I haven't gone to the gym lately. Então, eu não fui para academia ultimamente. Eu não tenho ido para academia ultimamente, tá bom? Outra keyword que pode ser usada. Since. Since é conhecido como desde. Desde quando? Desde quando, ok? Então, an example. I haven't been married since 2008.
2018. Então, eu sou casada desde 2018. Tudo bem? I have been married since 2018. For. For, ele é usado por. Tem uma diferença de... Muita gente confunde o since por for. Mas o since, ele especifica... Ele fala desde quando. Ok? Tem uma diferença. Vocês vão ver a diferença, tá? Então, vamos ver uma frase com for. For é por. I have been married for 2 years. Eu sou casada. Eu estou casada. Eu sou casada faz 2 anos, né? Por 2 anos. Então, eu estou especificando. Então, no since, a gente especifica desde quando, lá no passado, desde quando. E o for é por quanto tempo, quantidade de tempo, por quanto tempo, tá? Tudo bem aí? Dúvidas? Vamos no WhatsApp, que é normal mesmo ter dúvida. É um pouco complicadinho assim. Vamos olhar agora aqui embaixo, no nosso livro, tá? Página 24. Read and repeat the examples below. Have you ever studied Spanish? Então, it's a question. Have you ever... Lembra que eu falei uma keyword? Você já alguma vez estudou espanhol? Você já alguma vez estudou espanhol? Aí a resposta ao lado. I've never studied Spanish before. Eu nunca estudei espanhol antes. Outra question. Has she ever been to Brazil? Ela já esteve alguma vez no Brasil? Alguma vez ela já esteve no Brasil? The answer is she's already been to Brazil for the World Cup. Remember? Ela já esteve no Brasil na época... Ela já esteve no Brasil na Copa do Mundo. Lembra? Ok? Outra question. Where has Pedro gone to? Where has Pedro gone to? Para onde Pedro foi? Aí the answer is Pedro has already gone to Indonésia. Ele foi para a Indonésia. Então, a gente está perguntando aí para que lugar, no sentido de viagem, ele foi. Where has Pedro gone to? Então, vocês perceberam, né? Numa question, é trocado. O have e o has vem na frente do sujeito. Tudo bem? Vai na frente do sujeito. Tem o auxílio, a keyword, que é interessante usar numa question. Ela faz mais sentido. E o verbo no particípio passado. E se vocês olharem aqui embaixo, verbs, temos o verbo no infinitive, no simple past, e é esse que vocês vão usar. No past participle. Então, é no past participle que nós vamos usá-lo neste tempo verbal. Agora, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem esse exercício ao lado. Ok? Now, create more examples. Então, eu vou falar... Não vou falar nada. Mas, o que poderia ser aqui? What have you done on this week? O que você tem feito essa semana? Então, it's a question. Eu já fiz essa. Então, poderia sim, mas pode fazer diferente. É até legal. What have you done on this week? O que você fez nessa semana? O que você tem feito essa semana? Ok? Então, agora dê um pause no exercício, dê um pause no vídeo, façam os exercícios e quem terminar pode soltar. Pode dar play de novo, ok? Oi, então vamos resolver os exercícios agora, tá? Eu tinha citado o primeiro exemplo. What have you done on this week? O que você fez, o que você vem fazendo essa semana? Uma resposta seria I have studied a lot for my test. Eu venho estudado muito para o meu teste. Logo abaixo.
Where has Henry left that book? Onde o Henry deixou aquele livro? Onde está aquele livro? Onde ele deixou? He has left it on my desk or on the desk. Pode ser desses dois jeitos, tudo bem? Porque é uma pergunta e uma resposta que vocês têm que elaborar. Mandam fotos de exemplos que vocês fizeram. Eu gostaria de estar dando uma olhada. Turn your page to the page 25. Vire a página de vocês para a página 25. Agora a gente tem aqui, logo no começo, um pouquinho da gramática. É bem rapidinho, é mais ou menos o que eu estava explicando para vocês agora. Como seria formar a frase numa interrogativa. Vem na frente o have e o has. Mas, se for no have, vocês estão vendo aqui, ó. You, we and they. Página 25, tá, gente? E o has é o he, she and it. Mas, uma daquelas keywords que eu estava falando. Pode ser o ever, recently, lately, or since, or for, ok? Tem um monte de... Se você procurar na internet, tem um monte de keywords, mas as mais usadas geralmente são essas. Quem tiver dúvida, quem quiser saber mais, vamos conversar lá no grupo que eu mesma mando para vocês uma listinha de keywords, ok? Vamos praticar isso. E mais depois, no final, tem mais o complemento. Aliás, tem mais o verbo no particípio passado. Então, have you ever been abroad? Eu formulei a primeira pergunta. Have you ever been abroad? Você já esteve no exterior? Have you ever done it? Você já fez isso? Ou vamos ver com has. Has she made a mistake? Ela já cometeu algum erro? Has he ever studied French? Ele já estudou inglês alguma vez? Francês, né? Aliás, French. Ele já estudou francês alguma vez? Então, a formulação da frase na interrogativa é o have or o has, mais um dos sujeitos, né? You, we and they, nós vamos usar o have. And he, she, it, vamos usar o has. Depois é mais uma keyword, pode ser o ever. É mais utilizado se vocês procurarem frases no present perfect, vocês vão ver que tem bastante do ever. É usado bastante essa keyword. E mais o verbo no particípio passado. Tudo bem? Dúvidas, vão mandando no WhatsApp. Logo abaixo nós temos as short answers. Short answers são quando alguém te pergunta, é uma forma de você ser mais direto, mas não sendo rude. Tudo bem? Por exemplo, have you ever eaten pork? É você falar yes, não, fica um pouco grosso, dá a intenção que você quer terminar o assunto logo, dá a intenção que você pode até passar por uma pessoa rude. Então, certo seria você dizer, né, na questão, have you ever eaten pork? Yes, I have. Or no, I haven't. Respondam e colocam se o have or o haven't, or o has or hasn't. Ok? Sempre respondam assim, é uma forma mais educada de dizer e você não precisa ficar enfeitando muito a frase. E logo abaixo nós temos a complete answers, são respostas mais completas. Olha a question logo abaixo. Where have you ever been on vacation? Where have you been on vacation? Onde você esteve nas suas férias? I have been to New York. Eu estive em Nova York. Meu sonho. Então, aqui é um pouquinho mais difícil. Por quê? Porque ele dá uma resposta mais completa. Você poderia ter respondido, yes, I have. Sim, eu estive. Ou, né? Se fosse uma pergunta um pouquinho diferente, você poderia ter respondido isso. Ele poderia ter perguntado, have you ever been in New York on your vacation? Yes, I have. Você ia responder assim. Mas como essa questão é mais completinha, ela pede uma resposta mais completa. I have been to New York. Eu estive em Nova York. Ok? Então, logo ao lado, tem aqui, pay attention. Quem que é o haven't? Da onde que vem o haven't e da onde vem o hasn't? Então, have mais not, haven't. Has mais not, hasn't. Ok? Alguma dúvida? Logo abaixo, create sentence. Crie sentenças. Então, nós temos aqui, eu vou fazer um exemplo com vocês, tá? Vamos fazer junto a primeira. É o she, it,
seafood, né? Que é comida do mar. Eu não sei como é que fala em português, né? É mariscos, pode ser mariscos. Então, vamos criar uma sentença. She haven't eaten seafood. She have eaten his seafood. Ela nunca comeu, né? Ela não comeu marisco. Ela nunca comeu comida marinha. Poderíamos também estar fazendo uma question, mas eu vou deixar esse campo para vocês resolverem. Pode ser na negativa, pode ser na interrogativa. Eu acho que o ideal seria vocês fazerem na afirmativa. Acho que ficaria mais fácil para vocês entenderem. Mas vocês viram, né? O que eu fiz aqui? Eu neguei que ela que ela já comeu comida do mar. Então, she haven't eaten seafood. O eat, vocês estão vendo, é o verbo no particípio passado. É o verbo no particípio passado. E vem o haven't, logo um pouco antes, que eu estou negando. She hasn't. Ok? Por que haven't, teacher? Quem que é o sujeito na frase? É ela. Então, é she hasn't. Ok? Vamos fazer a segunda. We drank beer. We have drunk beer last weekend. We have drunk beer last weekend. Nós bebemos vinho no último fim de semana. Deu para entender mais ou menos? Então, agora vocês continuem. Pode fazer a partir dessa que eu falei. Criem um outro exemplo e façam as outras duas de baixo, tá? Quem dá um pause nesse vídeo agora, façam as perguntas, as sentenças, criem elas e vamos corrigir logo após, tá? Vamos logo abaixo. Na segunda, eu fiz uma pergunta, mas pode fazer diferente também, pode fazer uma afirmativa. A pergunta que eu fiz foi: Have they ever needed to work? Eles alguma vez já precisaram trabalhar? Lembra que eu falei do ever. O ever significa alguma vez na sua vida, né? Alguma vez você já alguma coisa? Então, essa eu fiz uma question. Have they ever needed to work? Eles já precisaram trabalhar alguma vez? Se sim, se nós quiséssemos responder, yes, they have. Or, no, they haven't. Next one. Temos o he, o tell, and a liar. Has he ever told a lie? Alguma vez ele já disse alguma mentira? Alguma vez na vida dele ele já mentiu? Has he ever told a lie? Ok? Alguma dúvida? Dúvidas no WhatsApp. Vamos discutir sobre isso. É um tempozinho bem chato mesmo de se aprender. Logo abaixo, nós temos o que aqui? Ask with has and have. And give short answers. Foi aquilo que nós estávamos falando agora há pouco. Você vai perguntar com o has or o have, dependendo do sujeito da frase. Tem o we, tem o you, tem o they e tem o you de novo. Então, qual desses dois serão colocados na frente dos sujeitos em determinadas frases? Respondo com os dados de vocês e vamos corrigir logo após, tá? Então, dá um pause nesse vídeo para vocês fazerem, logo depois soltem. Vamos lá? Então, temos aqui a primeira. We be Disneyland. Então, a gente pode colocar assim. Have we ever been on Disneyland? Quem já foi, teve o privilégio de ir, coloca yes, we have. Or no, we haven't. Logo abaixo. Have you an assistant? Have you had an assistant? Então, se vocês já tiveram algum assistente. Então, vocês colocam yes, I have, or no, I haven't. Então, continuando a pergunta, se você já teve algum assistente. Have you ever had an assistant? Se vocês já tiveram, yes, I have. Or no, I haven't. Aí tem outra pergunta aqui embaixo. Have you ever been a cashier? Você já foi um caixa? É um caixa de supermercado, ok?
Então, se você já foi, já teve esse emprego, vocês colocam yes, I have, no, I haven't. No meu caso, no, I haven't. The next one. Have they recently talked to high school students? Então, se recentemente eles têm falado com os estudantes do ensino médio. No caso de vocês, já? Vocês já? Eu não, mas está perguntando deles aqui. Have they recently talked to the high school students? Então, yes, they have. Or no, they haven't. Okay? And the last one. Have you ever seen a ghost? Vocês já viram um fantasma? Eu, graças a Deus, não. E vocês? So, you can answer yes, I have, or no, I haven't. Have you ever seen, ok? Não pode confundir. Por quê? Porque tem muita gente que confunde o se, que é o verbo ver. No particípio passado ele fica diferente, tá bem? No particípio passado fica de outro jeito, fica seen. Seen. Então, have you ever seen a ghost? Yes, I have, or no, I haven't. Now turn your page to 26, página 26, e vamos ler. Tem o see and talk. It's about places, ok? É sobre lugares. Então, vamos ler aqui o enunciado. Now you create the phrases orally and ask to your classmate. Então, você vai criar frases de fala e perguntar para o seu colega de sala. Então, vamos ver aqui o primeiro exemplo. You read and ask to your mate. Então, você escreve e pergunta ao seu colega. Olha o exemplo aqui. Have you ever made a cake? Você já fez um bolo? Você já fez um bolo já? Aí o seu mate, ele responde para você. Yes, I have made it once. Sim, uma vez eu já fiz um. Or no, I've never made a cake. Não, eu nunca fiz um bolo. Então, vamos ver aqui o primeiro exemplo. O primeiro exercício pode ser diferente, desde que faça sentido, tá, gente? Então, mandem aqui pra mim no WhatsApp e a gente vai corrigindo, a gente vai trocando ideias, como que ficaria melhor. Às vezes tá bom, mas tá quase bom, não tem problema nenhum, tá? Vamos ler aqui o primeiro exemplo. Have you ever been abroad? Lembra que eu falei há alguns poucos minutos atrás? Abroad é você estar lá fora. Então, você já esteve no exterior? Have you ever been abroad? In my case, no, I haven't. I never met abroad. Eu nunca estive no exterior. Nunca conheci o exterior. Tudo bem? Vou repetir. Have you ever been abroad? No, I haven't. Vamos colocar, para facilitar agora que a gente está aprendendo, short answers. No, I haven't. Or yes, I have. Prestar atenção que muda os sujeitos, tá? Se vocês olharem, ó, nessa mesma linha lá no terceiro. Has he ever... Tananana, alguma coisa, tá? Então, vocês estão vendo que ele tá pulando de algum brinquedo de parque, tudo bem? Então, mesmo esquema. Dá um pause no vídeo, façam os exercícios e vamos corrigindo juntos depois, tá? E vão mandando no WhatsApp. Ok, guys, vamos responder? Vamos lá. The second imagine, or the second picture. Have you ever met the Disney Park? Alguém já conheceu? Eu coloquei assim, eu entendi assim. Se você já conheceu o parque da Disney or Disneyland, tanto faz. In my case, no, I haven't. Se você já conheceu, yes, I have. Ok? Next one. Vamos lá, esse daqui, eu acho que ele estava brincando num parque. It's a park toy, ok? Então eu coloquei assim, has he ever gone in this park toy? Has he ever gone in this park toy? Ele já alguma vez esteve neste brinquedo do parque?
Então, nesse caso, ele tá pulando aí. Yes, he has. Sim, ele já. Vou repetir de novo a questão, parece um trava-língua, ó. Has he ever gone in this park toy? Yes, he has, porque ele está lá. The second question. Oh my god, the last one. Have we ever been on the top of the mountain? Então, nós já estivemos no topo de uma montanha? In my case, no. Not me and my friends, nem eu nem meus amigos. Então, vou ler de novo a question. Have we ever been on the top of a mountain? Então, we can answer yes, we have, se sim, or no, we haven't. Próximo, the next one. Have they ever been in a college? Vocês já estiveram na faculdade? Alguns de vocês já estiveram na faculdade? Então, como está perguntando quem é o sujeito da questão. Alguma vez eles já estiveram numa faculdade? Yes, they have. Or no, they haven't. The next one. Bom, eu estou vendo um homem dirigindo um carro, ok? Has he ever drove a car? Ele já dirigiu um carro alguma vez? Yes, he has. Sim, ele já. The next one. Have you ever met a library? Então, it's a question for you. Você já conheceu uma livraria? Bom, in my case, yes, I have. And you? Have you ever met a library? Yes, you have, or no, you haven't. Então, respondam aí se vocês já estiveram ou não. The next one. A beach. I miss it. Have you ever gone to the beach? A beach, ok? Tem um som de sh no final, que é com CH, tá? Não vamos falar outra coisa que é palavrão. Have you ever gone to the beach? Yes, I have. Or no, I haven't. The last one, the last picture. Has she ever washed the dishes? O que eu falei aí? Ela já alguma vez lavou as louças? Dishes é louças, ok? Has she ever washed the dishes? Yes, she has. Or no, she hasn't. Ficou alguma dúvida, gente? Vamos conversando no WhatsApp, ok? Vamos conversando sim. Mandem questions. So, turn your page to the 27, página 27. O que nós temos aqui? Nós temos uma frase bem completinha, tá? Então, vamos ler. Não é um trava-língua, tá? Mas vamos ler. There have been many volunteer jobs in schools lately, right? Então, como que a gente está construindo essa frase aqui? Essa é uma pergunta indireta, tá? Então, que está perguntando se vem tendo trabalhos voluntários. Com que frequência vem tendo trabalhos voluntários na escola ultimamente, tá? Então, vamos ler aqui. There. Então, o there é existir, tá? Tá de haver, de tem. There have been. Então, você vai usar have been mais o complemento da frase. É o complement. Então, ficou assim. Estava perguntando que ela está meio que afirmando que ultimamente vem tendo muitos trabalhos voluntários na escola, não é? Então, olhem aqui. Read and repeat the examples below. Have there been many people in your English class? Aí a resposta. There have been many people there. É people, tá? Eu falei peoples, não é peoples. É people. Que você já está falando pra quem não sabe, people é pessoas. Person é uma pessoa. Então não pode falar peoples, é people. And there have been many people here. A segunda. How many people have there been in your group?
There have been a lot. Quantas pessoas vem tendo no seu grupo? Has there been a party at your neighbor's house? Yes. There hasn't been any party around my house. Where has there been a party? There has been a party in another city. Now you must create questions and give complete answers, okay? So the next one, there have been English classes. Oi, gente, desculpa ter saído assim. Sem querer foi meio seca a última frase. Fui chamada lá embaixo. Então, meu coordenador me chamou. So, vamos ler de novo, tá? Vamos criar questões e dar respostas completas. Então, nós temos aqui. There have been English classes. Como que eu respondi? Have there been many people in your class? É a mesma coisa que lá em cima, agora que eu vi, ó. Bem parecido com o nosso primeiro exemplo lá em cima. E a resposta é There have been many people in my class. Ok? Eu coloquei o my no final da minha resposta para ficou um pouquinho diferente ainda, ok? A segunda, vocês estão percebendo que tem o has e o have. So, você tem que responder de acordo com o que está escrito neles, tá bom? Vou dar um tempinho para fazer. Se não conseguiu, a gente vai agora para correção e explicação, tá bom? Mas quem quiser fazer, dá um pause no vídeo, faz e depois solta, tá bom? Vamos lá, gente, responder. Para quem teve muita dúvida, o que é bom saber? Esse exercício é o equivalente ao tem havido no nosso português, tá? Tem havido. O que acontece? There have been é plural. E there has been é o singular. É o nosso singular, tudo bem? Então, agora que nós sabemos disso, para ocasiões, se for ocasiões que nós vamos acabar usando o plural, a gente vai colocar o have been. As situações no singular é o has been. Então, vamos ler? Vamos fazer, então. Esse aqui eu já falei, né, do primeiro exemplo. Vamos para o segundo. There has been a tour in Brazil. Então, como que eu fiz a minha question here? Então, has there been an opportunity of a tour in Brazil? Então, eu coloquei, tem havido alguma oportunidade de um tour no Brasil? Resposta, there has been an opportunity of a tour in Brazil. Eu coloquei mais assim, mas vocês podem responder. There have been an opportunity about 3 months ago. Or there has been an opportunity about one week ago. Então é um assunto que vocês viram que não foi usado nenhum plural. Foi algo assim, um tour. Um tour é o quê? É singular, não tô falando alguns tours. Tudo bem? Deu para entender? No segundo, there have been any new neighbors. Então o que tá falando assim? Se tem havido alguns novos vizinhos. Se chegou bastante vizinhos na sua vizinhança, tá? Então, we can answer. Have there been met with any neighbor? Você conheceu algum vizinho novo? Perdão, gente. Você conheceu algum vizinho? Or we can say something like this. Ou nós podemos dizer também algo parecido. Have there been talked with a new neighbor? Tem conversado com alguns vizinhos novos? Você conversou, fez algumas amizades, conversou com alguns novos vizinhos na sua vizinhança? Então, aí you can answer. Deixa eu ver. Nós podemos responder there have 1 month
I met him. There have one month. I met him and we talked about a conference in São Paulo, okay? Or you can answer, there have one and I talked with him. Teve e eu conversei com ele. Pode responder isso. Ou pode responder de qualquer outro jeito, desde que faça sentido, gente. Mandem no WhatsApp. Teacher, assim tá bom? Você acha que ficou melhor? Porque às vezes podem soar melhor do que a minha, tá, gente? Não tem problema nenhum. Fazendo sentido. Ok? The next one. There has been, an education conference in São Paulo. Então, a question would be, has there been recently an education conference in São Paulo? Então, tem havido recentemente, lembra do que eu falei? Uma keyword, eu usei aqui uma keyword. Então, teve recentemente uma conferência de educação em São Paulo? Então, como que eu poderia ter respondido, né? Como que eu respondi? There has been 3 weeks ago an education conference. Então, há 3 semanas atrás, teve uma conferência. Ok? Um deverzinho para agora. Tentem fazer isso daqui de novo e mandem no WhatsApp para mim. É difícil, é meio diferente, não é? Mas é basicamente isso. Quando você vai falar o have been, você está falando de plural, né? Quantidade de pessoas. E quando você vai falar has been, é singular, que nem nós tivemos aqui no exemplo. Has been a party. Has been an education conference in São Paulo. É um evento, né? É um singular. And have been many people in a English class. Isso daí é quantas pessoas, né? Teve bastante gente na sua aula de inglês? Então, gravem isso. Have been, plural. Has been, singular. Então, fica aí um deverzinho para vocês, tudo bem? Então, agora, turn your page to 28. O que nós temos aqui, gente? Agora nós temos uma question. É tudo agora que nós temos falado, só que agora vocês vão ver mais especificamente como monta uma pergunta no present perfect. É aquilo que eu estava falando, ó. Tem aqui, o que nós vamos aprender? É as question word. Quem são as question word? Olha aqui no slide agora. Temos alguns exemplos. What, where, why, who, when and how. Então, para quem não sabe, o significado what é o quê? Where é onde? Why é o porquê? Who é o quem? E when é quando? E how é como. A gente aprender bastante essas question words é muito bom, aumenta o nosso vocabulário de uma forma muito vasta, né? A gente fica com mais vocabulário ainda. Se vocês quiserem também, tem mais umas question words, tá? Temos o which, o whose, temos mais, sabe? Então, quem tiver interesse, temos what time também. Quem tiver interesse, vamos discutir aqui no grupo da gente mandar, tudo bem? Algumas question words, isso é muito bom pra gente ter mais vocabulário, tá bom? Então, olha aqui agora pro nosso livro. What have you done? O que você fez? O que você tem feito? Então, what is a question word mais o have or o has. You, ele é o sujeito, que é o quem, e o done é o verbo no particípio passado. Então, what have you done? I've saved some money. O que você tem feito? Eu guardei algum dinheiro, né? Eu guardei dinheiro. E vocês viram que a resposta está aqui embaixo? I've, que é o sujeito, vem na frente da nossa resposta.
o verbo, né? O verbo não, o verbo, o have or o has, saved some money. O saved é o nosso verbo no particípio passado, tá bom? No past participle, ok? Olha aqui embaixo. Present perfect tense. Used to indicate an action that begins in the past and comes up to the present. Foi o que eu disse lá no começo da aula. É as ações que começaram no passado e que se prolongam até o presente, o atual momento. Então agora você vai completar os examples, né? Now complete the examples. Tananana, you studied. Então, respondam aí os exercícios e vamos corrigir. Vamos até a última question que nós temos que perguntar, tá? Nós temos que completar. Tananana, we played volleyball, ok? Então, dá um pause agora e façam. Depois nós retornaremos com a correção. Ok, let's answer. Vamos lá. The first question. What have you studied? I've studied law. Law é direito, tá? Eu estudei direito. The second question. Where have they gone after school? Onde eles têm ido depois da escola? They've got home. Eles têm ido para casa. How have you lived there for a year? How have you lived there for a year? I haven't lived there for a year. Então, como você tem vivido lá por um ano? Por um ano. Ou, aí afirmativa. I haven't lived there for a year. Ok? The second, the last one. I'm sorry. And the last one. Why have we played volleyball? Por que nós estamos jogando basquetebol? I'm sorry, gente. Por que nós venhamos jogando vôlei? Por que nós gostamos de jogar vôlei, né? Porque nós temos esse hábito de jogar vôlei. É porque isso é bom para a nossa saúde. Because it's good for our health. Ok? Now, you need to answer the last exercise of this subject. Então, agora vocês têm que resolver esse último exercício da nossa matéria. Então, vamos lá. Has Mary gone to Brazil? Yes, she has. Então, vamos lá. Aqui, você só vai responder com yes, she has or no, he haven't. Ok? Vamos lá. Has he stopped for a lunch? Has he stopped for lunch? Então, ele já parou para o almoço? Yes, he has. Or no, he hasn't. Ok? É desse jeito. Então, quem conseguir fazer já pode fazer. Se não, para. Tenta fazer e depois a gente retorna com a correção. So, let's answer. Has she stopped for a lunch? Yes, he has. Or no, he hasn't. Has she found a job? Yes, she has. Or no, she hasn't. Has he danced? Yes, he has. Or no, he hasn't. Has Peter tried a new job interview? O Peter tem tentado uma nova entrevista de emprego? Yes, he has. Or no, he hasn't. Ok? Então, gente, é isso por hoje. Eu sei que foi uma aula bem cansativa mesmo. É um pouco chatinho esse present perfect. A única coisa que eu quero que vocês tragam aqui no grupo pra mim é essa página, da página 27, a página 27, que é vocês criar questões e dar respostas completas, que é um pouco mais difícil mesmo, tá? Então eu aguardo de vocês, tudo bem? So, have a nice week or have a nice weekend too, and we see in our next class, okay? Bye bye. I see you on WhatsApp.